E aí, aqui é o Node, imagine só. Há muito tempo, na terra de Esparta, os anciões inspecionavam os bebês para ter certeza se aceitariam ficar com eles. Nesse momento, o ancião recebe mais um recém-nascido, porém ele é idêntico aos filhos de Shrek e Fiona e ainda solta uma gosma verde na cara do demente. Como era de se esperar, a criatura é chutada para fora de Esparta, e o próximo bebê inspecionado tem origem vietnamita. Nesses casos, eles eram adotados pelos atores Brad Pitt e Angelina Jolie, quando ainda estavam casados. Por fim, é a vez de um bebê com descendência de reis, e que já nasceu com barba e corpo atlético. Seu nome é Leônidas. Na infância, ele aprendeu a lutar com a sua avó e até mesmo conseguiu dar um soco na velha, fazendo a dentadura dela saltar de sua boca. Na juventude, Leônidas teve que resistir a várias coisas terríveis, como usar aparelho dentário e ser atacado da mesma forma que James Bond em Cassino Royale. Depois disso, ele foi mandado até as montanhas para sobreviver ao frio e lá encontrou a selvagem versão live action de Happy Feet. Após uma luta árdua contra o pinguim, Leônidas o atraiu até uma fenda de pedras e o deixou com o pescoço preso. Usando um arpão que estava dentro de um vidro de emergência, o espartano acertou o bico do pinguim e levou sua pele, ganhando assim o direito de se tornar rei. Ao retornar a Esparta, o novo rei encontrou a bela jovem Margot e se apaixonou por ela à primeira vista. Os dois se casaram e tiveram um filho, que também está destinado a se tornar um grande guerreiro e futuro rei. Para isso, Leônidas o treina com rigidez, lhe ensinando a suportar cabeçadas, a desviar de serras elétricas e resistir a tiros de pistolas de paintball. O treinamento continua até que o capitão do exército chamado Artemis avisa que o mensageiro do imperador persa Xerxes acaba de chegar. O mensageiro afirma que Esparta será o próximo reino a ser dominado pela Pérsia e que os espartanos não têm outra escolha senão se render. Embora a ideia seja apoiada pelo conselheiro de Esparta, Traidoro, Leônidas não aceita isso e puxa sua espada contra o mensageiro. O sujeito fica com tanto medo que promete pedir ao seu mestre que não ataque mais Esparta. Mesmo assim, o rei lhe dá um chute e o empurra no poço para ser eliminado, junto com seus servos, a Britney Spears e até mesmo o apresentador e os jurados do programa American Idol. Depois disso, Leônidas vai procurar pelos profetas para saber o que fazer diante da possível invasão persa. Em troca pelos serviços, ele entrega aos profetas produtos de estética para tratar os seus problemas de pele. Em seguida, o rei conta o seu plano de reunir os 300 melhores soldados de Esparta e deter o exército persa na passagem estreita das Termópilas. No entanto, os profetas não levam esse plano a sério e dizem que uma guerra só pode ser travada com a autorização do oráculo. Segundo a tradição, a mulher mais bela de Esparta é escolhida pelos profetas, mas dessa vez eles resolveram mudar as regras e chamaram Bete a Feia. Após seguir o ritual, o oráculo responde que Leônidas não deve ir à guerra, pois do contrário Esparta cairá e seu povo será destruído. Apesar desse aviso, Leônidas não acredita nisso e teme que sua cidade será destruída se não tomar uma atitude. Ao ver o rei preocupado, Margot o chama para conversar e diz que ele não deve se importar com o que o oráculo disse, pois apenas as palavras de uma mulher podem comandá-lo. Leônidas pensa que a esposa estava falando de Oprah, mas na verdade é dela mesma. O rei agradece o apoio da esposa, mas revela que também gostaria de saber o que o povo pensa sobre tudo o que está acontecendo. Margot então pega o seu notebook e, ao procurar pela opinião pública, encontra uma crítica sobre esse filme, o acusando de ser uma paródia ruim de 300. Apesar disso, Margot diz que irá apoiar o marido em qualquer decisão que ele tomar, e sendo essa sua última noite juntos, eles decidem aproveitar. O casal então passa a noite em um momento romântico, mas Leônidas também aproveita para malhar, usando a esposa como um supino improvisado. Na manhã seguinte, o rei pergunta ao capitão se ele convocou os 300 soldados espartanos para a batalha contra os persas. No entanto, ele revela que só conseguiu juntar 13, pois o resto não se enquadrava nas exigências de Leônidas ou simplesmente fugiram com medo. Por falta de voluntários, ele até mesmo convocou Dilio, um soldado acima do peso, mas que está disposto a perder a vida por sua pátria. Por fim, mais um soldado aparece, o filho do capitão, chamado Sônio. No entanto, seu pai se recusou a convocá-lo, temendo que ele seja eliminado em batalha. Leônidas discorda e pede a opinião do seu conselho de moda
roda para saber se o jovem é apto a lutar. Por votação unânime, as juradas acreditam que ele está em perfeitas condições físicas para o combate, e então o rei convoca o seu exército. Antes de ir à guerra, Leônidas vai se despedir de sua esposa e filho, porém acaba confundindo o garoto com um rapaz de baixa estatura que passava por ali. Assim que encontra o seu filho verdadeiro, ele pede que o garoto cuide de sua mãe e lhe dá um soco na cara para que aprenda a lidar com a dor sempre. Em seguida, ele recebe o elmo e o escudo de sua esposa, além de um colar com o bico do pinguim que enfrentou no passado. Por fim, rei e rainha se despedem segundo a tradição espartana com uma batida de mãos dupla, e os 13 de Esparta seguem rumo ao seu destino. Porém, eles são interrompidos por Traidoro e os membros do conselho, que avisam sobre a mensagem do oráculo de não irem para a guerra. Ainda assim, o rei está decidido e com todos os soldados dando as mãos uns aos outros, eles partem pela estrada, cantando e dançando ao som de I Will Survive. Sem que nenhum deles desconfie, Traidoro trai todos eles, mandando um SMS ao rei Xerxes, avisando sobre a saída do exército de Esparta. Após dias de viagem, os espartanos descansam em frente às Termópilas, bebendo energéticos e comendo rosquinhas para recuperar as energias. De repente, um estranho guerreiro os avisa de que é uma passagem secreta entre as montanhas por onde os persas poderiam cercá-los. Esse guerreiro revela ser a atriz Paris Hilton, que ficou toda torta após várias passagens pela prisão. Ela ainda diz que veio até Esparta, pois deseja lutar ao lado do exército e se tornar uma guerreira de verdade. Porém, ao ver como ela segura uma lança, Leônidas afirma que a jovem não está pronta para lutar em uma guerra e a manda ir embora. Revoltada com a resposta do rei espartano, Paris Hilton promete se vingar dele e de seus soldados em um futuro próximo. Após horas de espera, finalmente o rei Xerxes envia a primeira leva de soldados para enfrentar o exército de Esparta. Ao lado deles está o seu emissário, que armado com um chicote, ordena que Leônidas e seus homens se rendam, ou todos serão destruídos. O rei espartano se recusa, e então Dílio salta de uma rocha com a espada na mão, pronto para atacar o emissário. Porém o demente saltou alto demais e ao invés de atacar os persas, ele se choca com tudo em uma montanha perto dali. Sem ter qualquer intenção de negociar com o inimigo, os espartanos iniciam a batalha, mas em vez do combate, eles o desafiam em um concurso de dança. Apesar dos passos sincronizados de seus rivais, os persas não se intimidam e também mostram que dominam a pista de dança. A disputa fica séria e o emissário liga o seu iPod, contendo um mix de músicas eletrônicas escolhidas pelo próprio Xerxes. Então o exército espartano e persa continuam seu embate feroz de dança, até mesmo o emissário entra na disputa usando patins para fazer acrobacias impossíveis. Os espartanos insistem, fazendo movimentos de breakdance e poses estilosas para chamar a atenção do público. Por fim, o próprio Leônidas finaliza a disputa com uma manobra de ponta-cabeça, onde desliza pela pista de dança usando os braços. A técnica funciona por um momento, no entanto ele acaba exagerando e quase sofre um grave ferimento. Com o fim do concurso, os jurados de dança votam pelos seus favoritos e os espartanos ganham a partida com notas perfeitas. O primeiro dia de guerra termina com a vitória de Leônidas e seus homens, que empurram os persas e o emissário do alto de um enorme precipício. Como recompensa pela vitória, os espartanos comemoram tomando muita bebida. Enquanto isso, em Esparta, a rainha Margot está em seu tratamento de beleza quando recebe uma mensagem do seu conselheiro Lealisto. Ele avisa que se o exército de Leônidas for derrotado, Margot perderá o trono e todas as regalias, como sua fortuna, seu Nintendo Wii e seu jardineiro particular. Diante de todo esse risco, a rainha promete ajudar o marido da forma que for necessário e pede que Lealisto marque uma reunião com o conselho. Ele obedece às ordens, mas avisa Margot que para conseguir uma votação favorável, ela precisará da ajuda de Traidoro. De volta às Termópilas, Dílio avisa ao rei que Xerxes se aproxima. Porém, ao invés de Rodrigo Santoro, o rei persa é vivido pelo mesmo ator que lutou contra Borat no hotel de luxo. Repleto de ouro, joias e piercings em todo o seu corpo, Xerxes demonstra sua autoridade, descendo do trono com seus homens servindo de degraus.
Porém, alguns deles acabam chegando atrasados e o demente cai de cara no chão. Como punição, ele puxa sua pistola dourada e atira neles, sem demonstrar qualquer remorso. Porém, apesar do seu jeito assustador, o rei Xerxes fala que não deseja promover o caos e está disposto a negociar os termos de paz. Ele dá a Leônidas a escolha de abrir uma mala secreta ou de aceitar a proposta do seu banqueiro de receber uma viagem a Las Vegas com tudo pago. A única coisa que ele deve fazer é apertar o botão vermelho na mesa, entregando o domínio de Esparta para a Pérsia. O rei fica em dúvida, mas seus soldados insistem para que ele aceite a proposta. Porém, mesmo tentando seguir adiante com o acordo, Leônidas recusa em prol da liberdade de Esparta. Xerxes fica furioso com essa resposta e promete que, além de destruir o rei e seu exército, também irá eliminar os seus nomes dos livros de história. Em resposta, Leônidas diz que isso não vai adiantar nada, pois ele não sabe ler. As negociações não saíram como esperado, e no dia seguinte, o rei persa manda os seus melhores guerreiros para enfrentar o exército espartano. Dessa vez, a batalha será de piadas, onde aquele que zombar da mãe do outro do jeito mais absurdo vence a partida. O primeiro embate é vencido pelo capitão com facilidade, e o próximo da lista é Dílio. Ele enfrenta uma jovem rapper e, mesmo com ela zombando de sua mãe por causa da aparência, o espartano não se intimida e devolve na mesma moeda. A rapper perde a paciência e dá um soco com a sua mão cheia de anéis de metal, deixando Dílio sem poder enxergar. Enfim, chega a vez de Leônidas e ele é forçado a ouvir um jovem de boné dizendo que a mãe dele emite todos os gases de efeito estufa na Terra. O rei dá o troco e fala que a mãe do garoto parece o Chewbacca de Star Wars. Essa piada é demais até pra eles, e os espartanos vencem mais essa batalha, deixando o rei Xerxes ainda mais furioso. Quando chega a noite, a rainha Margot convoca Traidoro para uma reunião particular, pois precisa de sua ajuda com o conselho. Disposta a qualquer coisa pelo marido, ela tenta conquistar o sujeito, que sem hesitar trai o próprio rei para poder ficar com sua esposa. Quem também está disposta a trair o rei Leônidas é Paris Hilton, que vai até o acampamento de Xerxes para propor um acordo. Em troca de informações que possam ajudá-lo a vencer a batalha, o rei promete dar tudo que a atriz desejar. Com essa proposta tentadora, Paris Hilton exige que seu histórico criminal seja apagado, uma bolsa da Chanel e que sua corcunda seja retirada. O rei lhe oferece tudo isso e muito mais, e a atriz revela sobre a passagem secreta nas Termópilas. Enquanto isso, os espartanos se preparam para o próximo dia de batalha, afiando suas lanças, passando ferro nas capas e tomando sorvete. Porém, Sônio aparece cavalgando de volta ao esconderijo e alerta que Xerxes se aproxima pela passagem secreta. Vendo que muito em breve eles serão emboscados pelo inimigo, o rei vai falar com Dílio para lhe passar uma missão importante. Entretanto, por causa do golpe que levou da rapper, o soldado ficou sem os olhos, assim como o rapaz no filme Olhos Famintos. Ainda assim, Dílio diz que está pronto para a batalha e tenta provar isso desferindo socos no ar, mas acaba acertando o rosto de um de seus colegas. Leônidas então o chama para caminharem juntos e conversa sobre sua nova missão, enquanto Dílio acerta sem querer os soldados com sua lança. O rei pede que ele retorne a Esparta e conte a todos a história de como 13 espartanos enfrentaram o numeroso exército persa. Ele deseja boa sorte ao soldado, que promete obedecer a sua ordem, mas como está cego, não vê a rocha na sua frente e dá de cara com ela. Segundos depois, o exército persa começa a cercar a parte de trás da montanha e Xerxes surge na parte da frente, oferecendo um último acordo a Leônidas. Se ele não se ajoelhar perante o rei persa, todo o seu exército irá ser destruído agora mesmo. O rei espartano se recusa mais uma vez, e mesmo com Xerxes pedindo educadamente, nada irá mudar a sua resposta. O rei persa lamenta a decisão e avisa que as sandálias de Leônidas estão desamarradas. Então o demente se ajoelha para ajeitar o cadarço. Com isso, Xerxes considera que o rei espartano enfim se ajoelhou diante dele e declara a batalha como encerrada. Entretanto, Leônidas o acusa de ter trapaceado e o rei persa, já sem paciência, ordena que seu exército acabe de vez com o conflito. Os seus homens obedecem e trazem uma tela azul que, graças à computação gráfica, consegue criar um exército gigantesco de soldados em CGI. Ao mesmo tempo, em Esparta, o conselho se inicia, com todos admirando a beleza da rainha Margot, que acaba de chegar para a reunião. Ela explica sobre a necessidade de convocar o exército espartano, pois seu marido precisa de ajuda na luta contra os persas.
Porém, diferente do que ela pensava, Traidor o atrai diante de todo o conselho e conta pra todos sobre a noite romântica que tiveram. A fúria da rainha ultrapassa todos os limites e ela é dominada pelo simbionte, assim como aconteceu com Peter Parker em Homem-Aranha 3. Ela parte para enfrentar Traidoro, porém o corpo dele é feito de areia e seus golpes não causam dano algum. Ainda assim, a rainha salta em sua direção e cai em cima do demente com seu corpo, fazendo-se dissolver em um monte de areia. Pouco depois, o sujeito consegue regenerar o seu corpo, e então a rainha puxa sua arma secreta, um aspirador de pó. Com ele, Margot absorve o conselheiro, restando apenas o seu celular, com mensagens enviadas para Xerxes. Vendo que Traidor era um traidor, o conselho vota a favor de enviar mais soldados espartanos para ajudarem o rei na batalha final. Eles precisam ser rápidos, pois nesse momento, Leônidas e seus 13 homens estão cercados por dezenas de soldados persas. Apesar da desvantagem, todos eles se reúnem em formação de combate, com os soldados da frente posicionando seus escudos e os de trás protegendo a retaguarda. Finalmente, o exército persa avança na direção dos espartanos, mas são bloqueados por sua barreira de escudos. Em seguida, Leônidas avança sozinho e luta contra o restante do exército, bloqueando os ataques e contra-atacando com sua lança. Além disso, o rei demonstra sua perícia em combate, atacando com panos molhados e dando puxões de cueca em seus inimigos. A batalha parece estar a favor dos espartanos, porém Xerxes ainda tem outra carta na manga, o motoqueiro fantasma da Marvel. No entanto, Sônio pega um extintor de incêndio e dispara contra o super-herói, que cai no chão com as chamas apagadas. Em seguida aparece a segunda arma secreta de Xerxes, o boxeador Rocky Balboa, que avança na direção de Sônio e com um soco remove a cabeça do jovem espartano. O capitão Artemis grita de fúria ao ver o seu filho cair sem vida no chão e parte para enfrentar Rocky Balboa em uma luta mano a mano. Mesmo Artemis sendo um guerreiro habilidoso, o boxeador leva melhor e derruba o espartano com um gancho bem no queixo dele. Caído no chão, o capitão encontra uma faca e uma pistola na areia, mas ao invés de usá-las, ele escolhe uma seringa. Ele então atinge o objeto com a substância direto no cérebro do boxeador, e o capitão vence a luta pegando como símbolo de vitória o cinturão de Rocky. Artemis fica tão distraído comemorando com seu prêmio que não vê quando Xerxes puxa uma lança e arremessa em sua direção. Infelizmente, Leônidas tenta avisar o amigo, mas ele é atravessado pela lança e cai no chão já sem vida. Enfurecido, o rei espartano parte para enfrentar Xerxes e, ao melhor estilo GTA San Andreas, ele rouba o carro de um motorista, mas logo desiste e segue a pé. Logo depois, ele pega um pé de cabra e elimina um soldado persa que deixa cair duas armas no chão. Com elas, Leônidas elimina o resto dos soldados, ganhando mais dinheiro e aumentando seu nível de procurado no jogo. Nem mesmo Xerxes suporta todo esse caos e ele tenta fugir da batalha, mas acaba tropeçando no cubo de Cybertron da franquia Transformers. Ele o coloca em seu carro e assim os dois se unem, formando Xerxestron, um Transformer híbrido de robô e humano. Com essa nova habilidade, o rei parte para cima dos espartanos, no entanto ele acaba tirando o cabo da tomada do robô, que é desativado e cai em cima de todos os soldados. Mais tarde, Dílio volta a Esparta e, ao encontrar a rainha Margot, ele lhe devolve o colar do bico de pinguim. Infelizmente, o rei Leônidas e seus soldados perderam a vida na batalha, mas seu gesto de coragem inspirou os espartanos que, um ano depois, se reuniram para enfrentar o exército persa mais uma vez. Agora tendo sua própria tela azul, Dílio lidera 100 mil guerreiros para a guerra, mas como não consegue enxergar, ele os leva na direção errada. Após dias de caminhada, o exército espartano vai parar em Malibu, onde encontra a atriz Lindsay Lohan. Sem perceber, eles acabam atacando a mulher, que é arremessada para longe logo depois de ter se recuperado do seu tratamento. Se Esparta se libertou do domínio persa ou se Xerxes foi derrotado, essa é uma parte da história que permanece em segredo. Quanto ao elenco do filme, eles aproveitam para dançar no palco do American Idol, vestido como seus personagens e cantando I Will Survive juntos uma última vez.
Pouco depois é revelado que Leônidas derrubou mais celebridades no Poço Profundo, como Tom Cruise e o ex-presidente George W. Bush. Além disso, a rainha Margot mais uma vez foi dominada pelo simbionte e foi parar em frente a um prédio, pendurada por uma teia de aranha. Da janela surge Donald Trump, que a derruba dali, cortando sua teia com uma tesoura de jardineiro. Ela então dispara mais uma teia para se segurar e acerta na cabeça de Trump, arrancando sua peruca e revelando que ele na verdade sempre foi careca. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!